Olá, povo abençoado que está aí a me ouvir, a fazer parte deste ciclo de amizade virtual, participando, acompanhando aí o nosso canal. Se você não é inscrito, faça a inscrição aí, aperte o sininho aí para toda vez que eu postar alguma mensagem aí tocar, aparecer para você. E divulgue o nosso trabalho. Nosso propósito aqui é a divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus. Nosso alvo, nosso objetivo é fazer com que as pessoas venham entender a real importância da divulgação do Evangelho de Jesus Cristo. Anunciar a salvação e mostrar o caminho pelo qual possamos ou venhamos alcançar a salvação para estar no reino de Deus, ao lado do Senhor. Eu quero deixar aqui para reflexão, meditação, não trago uma mensagem longa, mensagem de difícil compreensão, mas procuro trazer a todos uma simples mensagem curta e objetiva, no qual o objetivo é anunciar Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor, o caminho que nos conduz ao céu. Eu quero trazer um versículo aqui da Palavra de Deus, bem conhecido por todos. Todos conhecem esse versículo da Palavra de Deus, encontrado no livro de João, capítulo 3, e o versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, eu quero falar sobre a magnitude do amor de Deus, o alcance do amor de Deus, o propósito, o alvo, o objetivo do amor de Deus, ao qual o texto lido já diz. O amor de Deus ao mundo, à humanidade, pelas pessoas. Não há barreira, não há fronteiras. Ele amou de tal maneira, ou seja, não importa a cor, não importa se é rico ou pobre, não importa a nacionalidade, Deus amou todos de uma tal maneira. Olha só a profundidade, o alcance do amor de Deus. O presente de Deus para a humanidade foi dar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus te ama, Deus nos ama, não importa a sua condição atual, Deus te ama. O seu Filho morreu por você. O sangue de Jesus foi derramado por você. Você foi comprado por um alto preço. O sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É o que diz a palavra do Senhor. Foi derramado sangue como sacrifício para resgate de todos.
O preço foi pago. Só depende de você para ter uma vida de vitória, para ter uma vida abençoada. Você só precisa crer no sacrifício de Jesus Cristo. Você só precisa crer no que a palavra de Deus diz sobre o amor de Deus. Ele se estendeu, se estende a todo mundo, a toda a humanidade. Ninguém está isento do amor de Deus. O amor de Deus abrange, alcança a todos. A todos. Olha, a palavra de Deus, ela nos declara com uma magnitude tão grande do amor de Deus, um amor de tal maneira, uma profundidade deste amor, ao qual é insondável. Não há como sondar o grande amor de Deus pela humanidade, ao ponto de dar seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Ou seja, o amor de Deus não é apenas teórico, é um amor ativo e sacrificial. Ele deu o que tinha de mais precioso, seu único filho, para resgatar a humanidade, ao qual todos têm conhecimento do primeiro livro da Bíblia, do livro de Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher. E por causa da desobediência do homem e da mulher, o pecado entrou no mundo. É só você ler Gênesis capítulo 3, que vai estar escrito o que aconteceu, o porquê a humanidade mergulhou no pecado, ficou separado de Deus. O pecado distancia o ser humano de Deus. Foi isso que aconteceu. Então, Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pela humanidade, derramando o seu sangue, sacrificando-se na cruz do Calvário, por amor à minha vida, à sua vida, à nossa vida, à vida de todos. O objetivo do sacrifício de Jesus Cristo é claro: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A crença em Jesus é a chave para a vida eterna. Só Jesus Cristo conduz o homem à vida eterna. A fé em Cristo não apenas nos livra da condenação eterna, mas também nos concede uma nova vida. Aleluia. Olha, você só precisa crer, aceitar a Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida e praticar, viver a palavra de Deus. É isso que você precisa fazer. Eu quero trazer uma reflexão, uma pequena história para você refletir sobre João 13,16, sobre o grande amor de Deus para com a humanidade, para com a minha vida, para com a sua vida. Tá? Veja só. Conta-se uma história. Essa história ela está adaptada ao acontecido, segundo a história, aconteceu na Europa, nos Estados Unidos. A história ela tem por título A Senha, João 3,16. Mas essa história ela foi adaptada para o estado de São Paulo, né? E conta que
em uma noite de frio na cidade de São Paulo. Era um tempo de inverno, uma noite escura. E havia um garotinho que ele vivia pelas ruas vendendo balas para sobreviver em uma das avenidas, e dormia na rua. E nesse dia estava muito frio, e ele ficou parado, sentou e ficou ali a observar. O frio era muito intenso e as pessoas já tinham todas, já se entrado nos seus aposentos, e ele ficou ali na rua e sem conseguir vender mais nada. Ele sentou ali próximo de uma escada, ficou observando o movimento, as pessoas todas se recolhendo para os seus aposentos. E então um policial se aproximou dele e perguntou para ele, você está perdido, filho? Ele respondeu, não, só estou pensando onde vou passar a noite. Geralmente eu passo a noite em minha caixinha de papelão, perto do correio, mas hoje está muito frio. O senhor sabe onde eu posso passar esta noite? O policial ficou pensativo e respondeu para ele, olha, se você descer por esta rua, entrar à sua esquerda, lá embaixo você vai encontrar um casarão branco. E chegando lá, você bate na porta. Quando alguém atender, você diz apenas assim, João 3,16. Aí o garotinho obedeceu, desceu. Ao chegar ali ao casarão, bateu na porta, uma senhora lhe atendeu. Aí ele disse, João 3,16. Aí ela disse, entre, meu filho. Assim que ele entrou, ela o conduziu à cozinha. Lá havia um fogão de lenha, já estava aceso. Ela disse, sente, filho, espere só um pouquinho. O garoto sentou, ficou pensando, João 3,16. Bom, eu não sei o que significa, mas sei que aquece um garoto com frio. Em seguida, a senhora voltou e perguntou, você está com fome, filho? Estou com muita fome, pois não comi nada o dia todo. A senhora o levou até a sala de jantar, onde havia muita comida. Então ela disse, pode comer, garoto. O garoto comeu de tudo, até não aguentar mais. E ele ficou pensando, João 3,16. Não sei o que significa, mas sei que alimenta um garoto faminto. Aí depois a senhora veio, levou a um quartinho, onde tinha um banheiro, água quente. O garoto esperou a senhora se afastar e prontamente tomou um belo banho. Enquanto ele estava ali, se esfregando, tirando o grude, tomando aquele banho quentinho, ele pensou novamente, João 3,16. Bom, eu ainda não sei o que significa, mas sei que torna limpo um garoto que estava muito sujo. Alguns minutos depois, a senhora voltou e levou o garoto até um quarto, onde havia uma cama confortável. Ela abraçou, deu-lhe um beijo na testa,
colocou ele na cama, apagou as luzes e saiu. Ele se virou para um canto observando, viu que do lado de fora a garoa caía. E ele pensou, João 3,16, não sei o que significa, mas sei que dá repouso a um garoto cansado. No outro dia, ao amanhecer, a senhora preparou uma farta mesa e o convidou para o café da manhã. Quando o garoto terminou de comer, ela o levou a uma sala, apanhou um livro grande, de capa escura, era uma Bíblia. Ela sentou-se ao lado do garoto, olhou nos seus olhos e perguntou-lhe, você entendeu João 3,16, filho? Não, senhora. Estou pensando, mas ainda não consegui entender. A primeira vez que eu ouvi isto foi ontem à noite. Foi um policial que me falou. Aí ela acenou com a cabeça, abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a explicar para o garoto. Então, ela leu para ele, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ali aquecido, o garoto entregou o coração e a vida para Jesus. Enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto, ele pensou, João 3,16. Eu ainda não entendo muito bem o que significa, mas agora sei que isto faz um garoto perdido se sentir totalmente seguro. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho que confessar uma coisa, disse o garoto. Não entendo como Deus pôde amar tanto ao ponto de mandar seu filho para morrer por nós. Eu também não entendo como Jesus concordou com tal coisa. Eu não compreendo a agonia do Pai enquanto via Jesus cumprir o seu desígnio, a sua vontade, com tanto sofrimento, sofrendo por nós ao ser crucificado. Não entendo muito bem, mas eu sei que isso faz a vida valer a pena. Então o garoto, ao entregar a vida para Jesus, ele guarda esta mensagem no seu coração. E esta belíssima história termina aqui. E eu continuo dizendo para você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo. Se você continuar a leitura dos versículos, vai estar escrito. Ele não veio para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. As pessoas não são condenadas pelo próprio Senhor Jesus. Elas se condenam ao rejeitar a Jesus, ao rejeitar o projeto de Deus.
ao rejeitar o caminho que o Senhor está oferecendo para chegar a Ele. Ele diz em João 14,5, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ninguém. Jesus é a ponte que liga o homem a Deus. Jesus é o caminho pelo qual o homem possa chegar a Deus. Não há outra alternativa. É Jesus. Ele é o Verbo que se fez carne. Ele é o Filho unigênito de Deus. Aleluia. Ele é a porta pelo qual nós entramos e encontramos paz, alegria, verdadeira felicidade. Esta é a mensagem que eu quero deixar para todos. Forte abraço. Fiquem com Deus. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. A fé vê o invisível, crê no incrível e recebe o impossível. Deus te abençoe. Forte abraço. Reparta este tesouro com outras pessoas. Divulgue. Semeie a palavra de Deus. Compartilhe a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Fica com Deus.